Olá, seres humanos, está começando mais um OpinaCast. E no OpinaCast de hoje eu vim falar sobre um tema polêmico. Eu não sei porque eu estou falando sobre isso. Inclusive faz tempo que eu não falo com as pessoas sobre isso, nem na internet, nem na vida real. Mas eu falei, vou gravar um OpinaCast sobre isso. Eu vou gravar um OpinaCast sobre o aborto, minha posição em relação ao aborto e etc. Já vou começar com spoiler. Para mim, aborto é assassinato. É errado em todas as situações, porém tem duas ressalvas que eu gostaria de fazer, dois casos em específico que eu acredito que continua sendo errado, continua sendo crime, porém a responsabilidade não é da mãe. O primeiro caso é em caso de estupro, eu acredito que não é responsabilidade da mãe, que sim é responsabilidade do estuprador. O estuprador, ele cometeu dois crimes nesse caso, que seria o próprio estupro e o assassinato. Para mim é responsabilidade dele, eu vou explicar por quê. Inclusive faz parte da minha explicação do porquê eu acredito que o aborto ele é um crime, ele é uma violação de propriedade privada, beleza? E o segundo caso é em caso de risco real de vida para a mãe, que nesse caso, para ser bem sincero, eu não tenho uma opinião formada, eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Ninguém é obrigado a ter opinião sobre tudo, né? Enfim. Bom, mas por que eu acredito que o aborto é crime? Bom, eu acredito na lei de propriedade privada, né? Isso não é novidade aqui no OpinaCast. E eu acredito que o feto, a partir do momento que se formou uma nova vida, já é um ser dotado de direito de propriedade sobre o próprio corpo, né? E eu acredito que um consentimento, ele vem tanto em palavras quanto em ações. E eu acredito que no momento que um casal entrou numa relação sexual consensual, ele está assumindo os riscos, e dentre esses riscos está o risco de gerar uma nova vida. E que caso essa nova vida seja gerada, é responsabilidade do indivíduo cuidar dessa vida. É uma analogia, vamos supor. Se você tem um helicóptero e você convida o seu amigo para andar de helicóptero. Enquanto você tá com o seu amigo naquele helicóptero, você não pode simplesmente jogar ele, tá ligado, do helicóptero, porque por qualquer motivo que seja, você vai estar matando ele, mesmo o helicóptero sendo sua propriedade, porque a partir do momento que você convidou ele pro helicóptero, você meio que assumiu uma responsabilidade sobre ele. É a mesma coisa que eu acredito que acontece no aborto, tá? A partir do momento que você entrou numa relação sexual consensual, onde tem o consenso, você assumiu uma responsabilidade sobre uma possível vida, tanto o pai quanto a mãe, tá? Inclusive, muitos abortos acontecem porque o pai fica ameaçando a mãe para abortar a criança. Nesse caso, muitas vezes a mãe não quer cometer o ato do aborto, ela está sendo coagida, está sendo usado de violência para ela cometer tal ato. E nesse caso também a responsabilidade é do pai, não é da mãe, tá? Então, caso, alguém descubra a justiça tal, quem deveria ser cobrado nesse caso é o pai. É isso que eu acredito. E no caso de estupro, segue a mesma lógica. Como a relação sexual não foi consensual, a mulher não concordou em entrar no ato sexual, ela foi usada da força. Quem colocou a criança num ambiente hostil não foi a mãe, foi o estuprador, porque a mulher, se ela não quiser a criança no útero dela, não teve nenhuma ação dela que ela concordou em ter uma criança nascendo dentro dela. Ela não assumiu nenhum risco, porque ela não quis entrar numa relação sexual, ela foi forçada. Então, nesse caso, o estuprador, além dele ter cometido a violação de propriedade contra o corpo da mulher, ele também colocou um outro ser numa situação de morte. Então, ele é o culpado pelo assassinato. Entendeu? Bom, esse é o OpinaCast curtinho para falar de um assunto polêmico. Eu não sei porque eu tô falando disso, talvez para cobrir grade, eu confesso. E é isso. Forte abraço, família. É nóis.